Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero passar as orientações de como fazer essa almofada de crochê super fofa utilizando quadradinhos de crochê. Para fazer esse projeto, eu utilizei o fio barroco 4 da Círculo e a agulha de crochê 13,5. Além desses materiais, eu também utilizei 7 botões de madeira, sendo um deles um pouco maior, de 3 milímetros, e os outros 6 botões de 1,5 milímetro. E esses botões servem para fazer o fechamento da capa da almofada. Todas essas informações sobre o material vão ficar disponíveis aqui na tela e também aqui na descrição do vídeo, ok? E agora, para vocês poderem acompanhar como fazer esse projeto, é só continuar seguindo as orientações que eu vou passar durante essa aula. Para fazer essa almofada, eu utilizei 25 quadradinhos iguais a esse. Para aprender a fazer esse quadradinho, já tem uma aula separada explicando o passo a passo dele e eu vou deixar o link disponível aqui na descrição desse vídeo, ok? Cada um desses quadradinhos ficou com cerca de 12 por 12 centímetros e eu fiz ele utilizando o fio barroco 4 e a agulha 13,5. Para fazer os 25 quadrados que eu vou usar nessa almofada, eu usei essas 4 cores do fio barroco 4 e sobrou esse tanto de novelo, sendo que eu ainda vou utilizar mais um pouquinho ainda dessa cor aqui para poder fazer as costuras, porque foi com essa cor que eu teci a última carreira de cada quadradinho. Para fazer a montagem desses quadradinhos, a gente vai organizar eles dessa forma aqui, formando um quadrado grande de 5 por 5 quadrados. E eu vou começar costurando por tiras e depois eu vou costurar as tiras uma na outra. Já vou mostrar para vocês como que eu vou fazer isso. Eu vou começar fazendo a costura utilizando os primeiros 2 quadradinhos da almofada e eu vou colocar eles assim avesso com avesso. Vou vir aqui na beiradinha pelo avesso de um deles e vou colocar meu fio aqui para prender a ponta dele, passando por entre um desses fiozinhos aqui, de um dos pontos altos. Vou dar um nozinho só para dar uma segurada, essa pontinha aqui depois a gente faz o arremate pelo avesso, tá? Isso aqui é só para segurar mesmo. E eu vou começar a costura por uma dessas correntinhas aqui da minha quina do quadradinho. Eu tenho 2 correntinhas aqui na quina do quadrado, uma correntinha eu vou usar para costura dessa parte aqui, e depois a outra correntinha eu vou usar para costura dessa outra parte, quando a gente for costurar uma tira na outra. Então, eu vou pegar aqui a cabecinha dessa correntinha, enlaçando aqui os 2 pontinhos, ó, que eu tenho da correntinha, e passo a minha agulha. E agora, eu vou vir no quadrado onde eu amarrei o meu fio, e vou fazer a mesma coisa nas correntinhas desse outro lado aqui, ó. Então, eu vou fazer uma costura bem segura aqui, bem firme, tá? Daí, eu puxo aqui o meu fio e agora eu vou ir pro primeiro ponto alto aqui da minha quina. Ó, então, eu passo a agulha na cabecinha do ponto, deixando esses 2 fiozinhos aqui pra cima da minha agulha de tapeçaria. E venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Dou já uma puxadinha no fio para ajustar a tensão, venho no próximo ponto alto, passo a minha agulha debaixo da cabecinha do ponto e vou no ponto seguinte aqui do outro lado, no outro quadradinho. Então, a gente sempre tem que cuidar para alinhar bem os pontos de um quadradinho para o outro. E a gente puxa. Tem que ir com calma, tá, gente? Não precisa ter pressa para fazer essa costura aqui, para deixar tudo bem acabadinho. Vou pro próximo ponto alto aqui, pego a cabecinha do ponto e vou também no ponto alto aqui do outro lado. E passo novamente o meu fio. Agora, eu cheguei aqui novamente em uma correntinha, que é a correntinha que separa um bloquinho do outro bloquinho de 3 pontos altos. Pego apenas a cabecinha da correntinha, passando a minha agulha por baixo dos 2 fiozinhos, e faço a mesma coisa aqui na correntinha do outro quadrado. Ajusto a tensão e cheguei aqui no bloquinho de 3 pontos altos e sigo a mesma coisa que eu já tinha mostrado para vocês. Passando a minha agulha sempre dentro da cabecinha do ponto, deixando sempre os 2 fiozinhos da cabecinha do ponto sobre a agulha de tapeçaria. Ó. Eu vou terminar de fazer esse bloquinho aqui dos 3 pontos altos para mostrar para vocês de novo aqui um detalhe da correntinha, da costura na correntinha. Ó, não é pra enlaçar a correntinha dessa forma aqui, tá, gente? Não é pra passar a agulha por baixo delas. É pra prender somente os 2 fiozinhos da cabecinha da correntinha. Então, vai ficar assim por cima da agulha e vai ficar assim por baixo da agulha, tá? Então, é dessa forma aqui que é pra fazer.
Assim fica uma costura com um bom acabamento, tá? Então, a gente segue fazendo essa costura aqui que eu mostrei agora pra vocês, até finalizar esse lado aqui do quadrado. E a costura vai ficando dessa forma aqui, ó. Eu segui a minha costura até chegar aqui no final desse lado do quadradinho, até fazer aqui a junção do último ponto alto do bloquinho aqui de cada um dos lados, de cada um dos quadrados. E para finalizar a costura dessa lateral, eu vou utilizar aqui uma das correntinhas da quina do quadradinho, fazendo o mesmo esquema, pegando a cabecinha da correntinha de cada um dos quadradinhos. Passo a minha agulha por elas. E agora, depois de estar com a costura bem ajustada, que a gente tem que ir ajustando ponto por ponto que foi sendo costurado, eu vou fazer aqui o arremate pelo avesso, tá? Ó, então, eu venho com o meu fio aqui atrás, passo por dentro de um pontinho. Vou passar aqui por dentro de outro pontinho agora, e vou passar aqui a minha agulha por dentro desse elozinho aqui que se formou, dando uma leve ajustadinha aqui, tá? Então, é só pra prender o fio aqui pra ele não se soltar. Agora, eu vou cortar essa ponta. Deixei um pedacinho sobrando aqui, que depois vai ser feito o arremate pelo lado avesso. E agora, eu vou costurar aqui mais 3 quadradinhos pra formar uma tira com 5 quadradinhos. Então, eu sigo costurando aqui nessa sequência pra poder formar a tira. E depois, quando a gente tiver 5 tiras, a gente vai costurar elas juntando as laterais. Depois de formar 5 tiras, utilizando 5 quadradinhos em cada uma delas, eu vou fazer a costura de uma tira na outra. E nessa parte aqui a gente tem que cuidar para centralizar bem as quinas dos quadradinhos. Então, eu vou fazer essa parte da costura e depois eu retorno para mostrar para vocês o resultado final de como ficou esse quadrado com quadradinhos. E depois de finalizar as costuras das 5 tiras, o meu quadrado grande ficou com esse resultado. E vale aqui uma observação para vocês. Como esses quadradinhos aqui têm a base central feita em círculo, quando a gente monta a peça, a gente vai perceber que vai ficar um leve relevo ali de um quadradinho para o outro, tá? Isso é normal, mas depois, quando a gente for esticar a peça para poder fazer, né, a formação da almofada, no arredondado da almofada, isso vai se ajeitar. Cada quadradinho meu ficou com 12 por 12 centímetros, conforme eu falei para vocês lá no início da aula. Só que justamente por essa questão de ter um leve relevo e também por causa das costuras, ao invés de ficar com 60 por 60 centímetros, o meu quadrado grande ficou com 55 por 55 centímetros, tá? Então, isso é normal também. E quando a gente dá uma esticadinha para poder fazer a almofada, isso também vai se ajeitar, aumentando um pouquinho o tamanho total do quadrado. E agora que eu já fiz essas observações, o próximo passo é fazer a costura final desse quadrado para fazer a capa da almofada. Agora eu já virei a minha peça para o outro lado, eu tô com o lado avesso virado para a tela e eu também mudei a posição para vocês entenderem melhor. Então, ajeitem a peça assim para vocês que nem tá aqui na tela para mim agora, tá? A gente vai fazer agora uma dobradura como se estivesse fazendo um envelope de carta. Mas antes mesmo de fazer a costura, que eu vou indicar para vocês agora, primeiro eu vou esconder essas pontinhas de fio que estão sobrando para facilitar e não precisar ficar virando e desvirando a peça depois. Então, acompanhem comigo o que a gente tem que fazer. Primeiro, eu vou dobrar aqui essa parte de baixo, vou ajeitar aqui centralizando, tá? O meinho. Não precisa se preocupar muito em centralizar agora, porque recém a gente tá dobrando, né? A gente vai alfinetar aqui depois para poder fazer o alinhamento da costura. Depois a gente dobra cada uma das pontas aqui da lateral, dessa forma aqui. Aqui não tá bem ajeitadinho, porque eu tô só dobrando assim, né? Mas essas pontinhas aqui, ó, essas 3 pontinhas tem que ficar com a costurinha juntinha, tá? Então, a gente vai costurar isso aqui, ó, começando aqui pela parte das pontas, tá? Não é pra começar por aqui, pela parte de baixo. A gente começa aqui pelas quinas do quadrado, vem aqui em direção à parte da ponta da almofada, né? E depois faz a mesma coisa aqui desse outro lado. E essa outra parte aqui, por enquanto, a gente não vai fazer nada, tá? A gente deixa ela aberta, que nem eu falei pra vocês. É como se a gente fosse fazer aqui um envelope de carta. Eu resolvi que eu nem vou alfinetar, eu vou começar direto fazendo a costura. Então, conforme eu falei pra vocês, eu começo a costura ali pela parte da quina do quadrado grande, indo em direção às pontas da almofada. O que a gente precisa cuidar é para deixar todas as quinas dos quadrados alinhadas para a costura ficar parelhinha. Então, eu vou terminar essa parte, vou esconder as pontinhas de fio, vou fazer essas costuras que eu indiquei agora pra vocês, e depois eu retorno para mostrar de pertinho como ficou o resultado dessa parte aqui da peça, ok? Já fiz a costura do formato de envelope e ficou com esse resultado.
Agora o próximo passo vai ser fazer uma pequena costura lá nas pontas da almofada do lado onde está aberto ainda. E depois o restante eu vou fazer o fechamento com botões. E agora eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer isso. Eu comprei botões de madeira para utilizar nesse projeto e eu tenho um total de 7 botões, sendo os 6 botões desse pequenininho, que tem 1,5 cm de diâmetro, e esse botão grande, que tem 3 centímetros de diâmetro. Quando eu for fazer a costura dessa parte da almofada que ainda está aberta, eu vou dobrar aqui e vou costurar apenas essas pontinhas aqui dessa quina do lado da almofada. Então eu vou juntar aqui, costura com costura desse quadradinho. Vocês vão perceber aqui, ó, que na minha peça, se vocês fizerem a mesma quantidade de quadrados que eu fiz aqui, que a gente vai utilizar os dois lados do mesmo quadrado para fazer essa costura da quina, tá? Então a gente vai começar a costura pela parte da emenda de um quadrado no outro e vai costurar em direção à ponta da almofada. Então vai ser só esse pedacinho de costura e a gente vai fazer isso tanto desse quanto do outro lado, porque o restante, conforme eu falei para vocês, a gente vai fazer o fechamento com os botões. Depois que a gente finalizar as costuras dessas duas pontas da almofada, conforme a orientação que eu acabei de passar para vocês, a gente tem que fazer a aplicação dos botões. Então eu centralizei o botão maior bem no meio da almofada e distribuí os outros 6 botõezinhos aqui, 3 de cada lado. O primeiro botão pequeno eu coloquei no meio do quadradinho, depois o próximo botãozinho eu coloquei na costura de um quadradinho com o outro, e o próximo botão eu coloquei no meio desse próximo quadradinho, e fiz isso lá do outro lado também. Agora eu vou fazer a minha costura das pontinhas da almofada, vou fazer a costura dos meus botões na peça, e aqui utilizem preferencialmente uma linha com a cor parecida com a última carreira que vocês teceram o projeto para ficar tudo bem harmônico, tá? Ou podem utilizar também uma cor parecida com o botão para ficar tudo bem bonitinho. Depois que eu terminar de fazer essa parte aqui dos acabamentos, eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado do meu projeto. Eu já terminei de fazer os acabamentos conforme as orientações que eu passei para vocês e eu trouxe aqui mais de pertinho para poder mostrar como ficou o resultado. Então, quando eu falei para vocês que era para costurar somente as pontinhas aqui, ó, fica desse jeitinho aqui, ó. Eu costurei somente a beiradinha da ponta da almofada, juntando aqui uma quina com a outra do mesmo quadrado, tá? E depois eu fiz a aplicação dos botões. Então, eu coloquei aqui o botão grande na parte central e aqui 3 botõezinhos de cada lado. Eu tenho aqui um detalhe para falar para vocês, que eu tinha feito as orientações para centralizar o botão, né, aqui nos quadradinhos e também centralizar aqui na parte da costura. Só que na hora que eu tava fazendo a costura dos botões, eu me liguei que não dava para ser centralizado bem no meio, porque eu precisava colocar o botão perto de um dos buraquinhos para poder passar o buraquinho do outro lado para poder fechar o botão. Então, eu dei uma subida com ele. Então, aqui eu costurei o botão bem na parte da correntinha que separa um bloquinho de 3 pontos altos do outro. Aqui também eu coloquei o meu botão na parte da quina, ó, de um dos quadrados. E aqui também a mesma coisa, coloquei costurado na correntinha que separa um bloquinho de 3 pontos altos do outro. E eu fiz isso dos dois lados e fiquei com esse resultado aqui. Agora eu vou colocar a minha almofada dentro da capa e vou fazer o fechamento da capa junto com vocês. Então, eu vou colocar aqui dentro da minha capa agora. Abrindo a minha capa, ela fica desse jeito aqui por causa da costura, né? Aqui essa costura das pontinhas. Vai ficar um pouco difícil de mostrar aqui pra vocês colocando a almofada no vídeo, vai ficar um negócio meio confuso, mas vamos tentar, né? Então, eu vou colocar minha almofada aqui dentro da capa. Vamos lá, bem rapidinho. E aqui, ó, as beiradinhas. Vai ficar tipo fronha, ó, que a gente empurra, né? A pontinha do travesseiro para aquela parte sobreposta da fronha. Então, é basicamente isso que a gente vai ter aqui nessa almofada, ó. A gente tem que dar uma empurradinha das pontinhas pra cá, ó, pra preencher. E agora, a gente vai fechar aqui a almofada. Então, eu começo fechando a minha almofada por esse botão maior aqui, que eu vou passar por dentro desse espaço da quina, desse quadrado. Tá ficando um pouco repuxado aqui, por quê? Porque o tamanho da minha capa é um pouco menor do que o tamanho da minha almofada. Faz parte, né? Mas deu certo. E agora eu vou colocar os botões pequenininhos. A gente tem que cuidar aqui para colocar o mesmo espaço de buraquinho desse quadrado que seja compatível com o espaço de buraquinho desse aqui. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. E então, eu vou contar aqui 1, 2, 3 bloquinhos e vou usar esse espacinho aqui, ó. E passo no meu botão. Aqui no da quina ficou mais fácil de ver, não precisa nem contar. Passo aqui também. E nesse outro aqui também, ó, 1, 2, 3 bloquinhos, e nesse próximo espaço eu fecho o botãozinho.
Agora eu venho aqui no outro lado, 1, 2, 3 bloquinhos, fecho o botãozinho, venho aqui na parte da quina dos quadrados, fecho também, aqui 1, 2, 3 bloquinhos e nesse próximo espaço aqui eu fecho. Ó, então ficou direitinho assim, ó. E aqui nessa parte dos botões, a minha almofada ficou com esse resultado. Na hora de usar para decoração, vocês podem deixar esse lado para a parte da frente ou podem deixar esse lado escondido. Eu particularmente acho que ficou bem fofo aqui, porque esses botõezinhos aqui deram um charme muito legal. Ornou bastante, né, esses botões de madeira com essas cores aqui, né, com essa paleta de cores em tons terrosos, então eu gostei bastante do resultado. Se, por exemplo, vocês usarem uma outra paleta de cores, vocês podem usar um botão que tenha uma cor parecida, né, com uma das cores que vocês utilizarem. Então, fica a critério de vocês aí, conforme vocês acharem melhor. Eu distanciei a minha câmera um pouco para poder mostrar melhor para vocês como ficou o resultado. Então, esse aqui é o lado da almofada onde não tem os botões. Eu adorei como ficou, achei super lindo a formação do desenho dos quadradinhos para fazer esse projeto. E aqui, desse outro lado, é onde tem os botõezinhos, ó. Então, ficou com esse resultado aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de como ficou o resultado desse projeto. Espero que vocês tenham gostado de aprender essa almofada aqui comigo. Quem gostou, lembra de dar um like aqui embaixo, comentar para me dizer o que achou e compartilhar esse conteúdo nas redes sociais para que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Um super beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!